Você se considera uma pessoa boa? Se sim, qual é o motivo? Muitas pessoas se acham boas porque elas fazem boas ações, boas obras, como doações, ajudar alguém a atravessar a rua ou ser um bom cidadão na sociedade. Mas a questão é, você fazendo todas essas coisas, isso é o suficiente para que você seja salvo? Muitas pessoas acreditam que pelo fato de elas serem bons cidadãos na sociedade, isso é o suficiente. O fato de elas obedecerem às leis de trânsito, às leis do país, ou por elas fazerem de doações, isso é o suficiente que por isso elas merecem o céu, merecem ser salvas. Por quê? Porque elas fazem boas ações, elas não fazem mal a ninguém, né? Mas eu gostaria de expor aqui pelo menos 5 dos 10 mandamentos para testar se você é uma pessoa boa. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vou falar apenas 5, não vou falar todos, não. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não tomar o nome de Deus em vão. Bom, eu quero lhe fazer o seguinte questionamento. Você já roubou alguém alguma vez? Já furtou alguma coisa que não era sua? Desde aquela borracha quando você era criança? Não deixa de ser um furto. Bom, você já mentiu alguma vez? Mentiu? Você já olhou a mulher do seu próximo? Uma mulher na rua passando? Você chegou a olhar, dar aquela espiada? Você já matou alguém? Talvez você esteja se questionando. Que, poxa, tudo bem, eu já cometi isso, mas eu não faço isso sempre. Bom, esta é a questão. Em Tiago 2,10 diz que aquele que quebrar apenas uma lei já é condenado por toda a lei. Se você pecou apenas uma vez, se você quebrou uma lei apenas uma vez, se você tropeçou na lei apenas uma vez, você já não é justo, não tem suficiência para entrar no céu. Porque no céu não entra nada que seja impuro, apenas coisas perfeitas. Então, parece que pela própria Bíblia, você não é uma pessoa tão boa assim. Porque se você cometeu apenas um desses pecados, você já é condenado por todos. Tiago 2, versículo 10. Bom, mas talvez você esteja me perguntando: mas eu cumpro pelo menos 2, 3 mandamentos, 8, né? Não é o suficiente. Se você apenas quebrou um em sua vida, você já não é mais indesculpável diante de Deus. Deus vai julgar os pensamentos. Bom, digamos que por dia você tenha mais de 15 mil pensamentos. Digamos. Bom, digamos que nesses 15 mil, apenas um pensamento, você pensou algo ilícito, algo ruim, maldoso. Correto? Lembrando que Jesus disse que aquele. 1 João disse que 1 João 3,15 diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ou melhor, o não matarás não é apenas uma questão de você matar alguém, matar o seu próximo, que lá é assassinato. Mas é muito mais do que isso. Quando você odeia alguém, você já está automaticamente sendo um homicida apenas pela sua mente. Assim como se você olha para uma mulher na rua e você tem pensamentos impuros sobre ela, a Bíblia mesmo diz que você já está cometendo adultério com ela. Tudo começa por aqui. Então, e Jesus mesmo disse em Marcos 7, se não me engano, que é do interior do coração dos homens que vêm as coisas ruins, né? As coisas más. Você não é bom. Deus vai julgar os pensamentos. Se você tem um pensamento ruim por dia, no ano você vai ter mais ou menos 365 pensamentos para você colocar diante de Deus naquele grande dia. Você será julgado por cada um deles.
Você é bom? Bom, essa é a questão. Você não é bom. E por que você não é bom? Quando você olha para a lei, você percebe que não é tão bom quanto acredita ser. Quando você olha para Cristo, você vê que não teria, pelas leis, nenhuma forma de você ser salvo por ter quebrado uma lei, e por uma lei, toda a lei é quebrada e traz condenação. Tiago 2,10, como citei, disse: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E quando você vê que a salvação não é por obras, porque não tem como, porque se fosse por obras você nunca conseguiria salvação, porque você já quebrou uma lei e já é o suficiente para te trazer condenação, você não precisa ter cometido 1 milhão de pecados. Se você cometeu apenas um pecado em sua vida, você já é merecedor do inferno. Você não tem qualquer capacidade de ir para o céu. E quando você vê que a salvação não é por obras, você volta a ver que quem é bom é Cristo. E novamente não é você. Porque Cristo cumpriu toda a justiça e não pecou. E aí em Efésios 2, versículo 8, diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando você percebe que a fé ela não vem de você, assim como a salvação, mas é Deus que lhe concede, porque é dom de Deus, tanto a salvação quanto a fé, você percebe que se não fosse Deus, você não ia por vontade própria se salvar ou escolher ser salvo, porque todos pecaram e destituídos da glória estão. Todos pecaram. Não há nenhum que busque, nenhum sequer. Não existe nenhum ser humano que não tenha pecado. Apenas Jesus Cristo foi o único que encarnou, veio como homem e não pecou. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E quando você percebe que a fé não vem de você, poxa, você percebe que não existe mérito em você. Porque Romanos 9,16 vai dizer: Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Você precisa mais de Cristo, como você pensa. Você precisa muito de Cristo. Mas eu quero lhe dizer, o que é a fé? Fé é a confiança, é a esperança no mérito de outro. Porque se você não tem mérito, não adianta, como eu disse aqui, não adianta você bater na tecla e dizer que você vai fazer todas as coisas boas no mundo e você vai ser salvo por isso. Não. Não, você não tem nenhum mérito em você, porque você errou uma vez. Não tem como fazer um bom omelete com 9 ovos bons e um estragado. Bom, você é imperfeito, você não tem mérito. Então, a fé é você colocar a sua esperança e confiança no mérito de outro. E quem é que você pode colocar no mérito? No mérito de Cristo. Porque sem a lei você confia em si mesmo, mas quando a lei é apresentada para você, você percebe que não tem como confiar em você. Você precisa de Cristo. Sem Cristo você não vai conseguir. Sem Cristo você não tem salvação. Pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, você não consegue. Nunca vai conseguir. E aí você deve estar me perguntando, mas então, eu não vou fazer coisa boa, porque não depende de mim? Essa é a questão. Nós fazemos boas obras e boas ações não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Se somos salvos, devemos demonstrar isso, correto? Mas na verdade, quem é salvo, ele ama fazer isso. Ele não faz boas ações pensando que, poxa, eu estou fazendo isso porque assim eu vou ser salvo. Não. Ele faz isso porque ele é salvo. Porque ele tem uma novidade, uma boa notícia dentro dele. Ele tem uma esperança. E quando você tem uma esperança, você muda totalmente o seu jeito de ser. Imagine um homem que ganhou na loteria e quando viu passar na televisão que ele ganhou na loteria, ele já começou a dar as coisas para a família, para o parente, carro, apartamento, e prometeu um monte de coisa para os filhos e para os sobrinhos, e ele nem tinha ido buscar o prêmio. E ele de fato tinha ganhado.
mas ele ia buscar o prêmio só no dia seguinte, mas já estava agindo como uma pessoa que tinha ganho na loteria. Por que nós, que somos cristãos, não agimos assim? Temos a melhor de todas as notícias. Cristo morreu por nós. Você que aceitou a Cristo, Cristo morreu por você. Viva com essa esperança. Viva como se amanhã você fosse se encontrar com Ele na glória.